bom dia, tudo bem? Dia 11 de janeiro de 2023, quarta-feira. Vamos falar do Morning Call? Vamos lá. Bom, ontem foi um dia que o mercado lá fora teve um rally nos mercados de ações, né? A gente viu os mercados comemoraram, havia uma expectativa a respeito a gente vai falar um pouquinho, do que o Jeremy Powell, o presidente do Fed, pudesse falar, que pudesse estragar o mercado, dar uma azedada nas expectativas. O mercado está achando, está colocando no preço que o Fed vai diminuir o ritmo das altas e eventualmente não vai precisar ficar com juros altos por tanto tempo e que poderia começar a baixar já em algum momento ao longo de 2023, e tem sido assim esse comportamento. O Fed tem falado o contrário, mas de qualquer maneira, ontem o Jeremy Powell não falou nenhuma coisa nem outra, os mercados ficaram aliviados, falaram, talvez a gente esteja falando, já que ele não falou, talvez a gente esteja fazendo as coisas certas. De qualquer maneira, enfim, o mercado subiu, o S&P subiu 0,7, Nasdaq subiu forte. A gente teve até alguns ajustes pequenos nas taxas de juros, mas nada muito relevante. E interessante, o dólar ficou marginalmente mais forte em relação às principais moedas. Tá? Aproveitando esse clima bom lá fora e a história de que mercados emergentes tendem a ter um ano de 2023 forte, enfim, elas finalmente, depois de muito tempo, mercados emergentes estão novamente numa posição competitiva em relação aos mercados desenvolvidos mais forte, e o Bovespa está vendo que está vendo a perspectiva de entrada de dinheiro de fora. E isso tem animado o Ibovespa. A gente viu ontem, o mercado beijou lá os 111, chegou a passar, fechou levemente abaixo, mas enfim, 110.800 pontos. Alta de 1,5%. Small cap subiu até bem mais forte, né? E os juros até um pequeno ajuste negativo aqui nos DIs mais longos. Dá uma leve tranquilizada aí, inclusive com o dólar voltando. E as commodities, a gente vê as commodities industriais principalmente aí respondendo o trade de abertura de China ainda tem espaço para continuar crescendo. A gente vê o petróleo oscilando em torno de $80, o minério de ferro forte, enfim, todas as coisas diretamente ligadas à reabertura da economia chinesa. Bom, como a gente disse, o presidente do Fed ontem não tocou em política monetária, o que foi um alívio, ele falou mais em independência de Banco Central, enfim, foi muito mais uma fala genérica e de princípios, o que o mercado achou ótimo. Hoje, essa é uma semana relativamente fraca de dados até agora. Amanhã tem o grande dado, que é a inflação lá nos Estados Unidos. E hoje à noite sai a inflação na China, que deve mostrar uma normalização da economia. A gente vê, principalmente aqui na parte de preços ao produtor, uma deflação forte, que provavelmente vai diminuir bastante, vai ficar praticamente no 0 a 0. Com a reabertura da economia, isso é o que poderia se esperar. Tá? Aqui no Brasil, a gente tem dados do varejo do IBGE, deve mostrar em novembro uma diminuição do ritmo, até uma queda em relação ao mês anterior. Em outubro, a gente tinha visto um varejo ainda forte. Havia a história do Black Friday, vamos ver. E mais ontem saiu a inflação, logo depois que a gente fez o Morning Call, saiu o IPCA veio acima da expectativa do mercado. Enfim, a expectativa de que furasse a meta já existia, mas furou até mais do que furou em 0,79 a meta. E ontem mesmo o Banco Central já mandou aí uma carta para o Conselho Monetário Nacional explicando aí as razões pelo não atingimento da meta em 2022. E as perspectivas. 2023 ainda deve continuar acima da meta, mas eles estão contando com a volta da tributação federal sobre combustíveis, especificamente sobre a gasolina, que tem um impacto razoável aí sobre a inflação. Mas eles esperam, isso saiu já no relatório de inflação, a conversão a partir do segundo trimestre de 2023, olhando 12 meses para trás, a inflação estaria na meta em torno de 3,30 na conta deles. De toda forma, a frase final manda a mensagem: o Banco Central não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso essa desinflação não aconteça como esperado. Então, enfim, os juros tendem a ficar altos ainda por algum tempo, com o Banco Central com o dedo no gatilho esperando para ver o que acontece. Tá bom? Bom, era o que nós tínhamos para hoje.
Um forte abraço a todos e amanhã a gente volta com mais um Morning Call. Até mais.